quero louvar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui através do Portuguese Ministry, ministério abençoado em língua portuguesa nos Estados Unidos, que conecta a cidade de Phoenix, os arredores de Phoenix, que conecta também lá com a Califórnia, através da nossa irmã Gizinha, e tantas cidades aí que estão conectadas ao Portuguese Ministry, que conecta ao Brasil, enfim, vários estados do Brasil, e, ao mesmo tempo, aqui com a cidade de Teresópolis. Eu, pastor Venilton de Jesus, ou Venilton Gonçalves de Jesus, mas Venilton de Jesus, eu tenho uma imensa satisfação e alegria de poder estar falando acerca da palavra de Deus. Eu escrevi um livro chamado Bibliologia, cuja pastora Marcela Dias, que é a líder do Portuguese Ministry, minha filha na fé, minha amiga acima de tudo. A pastora Marcela fez o prefácio, me deu a honra de fazer o prefácio deste livro, que está em português, e ao mesmo tempo, me pediu que eu compartilhasse esse estudo no nosso site aí do Portuguese Ministry. Então, nós já ministramos 3 aulas e hoje nós vamos dar continuidade com a 4ª aula e ainda trabalhando no 3º capítulo do meu livro Bibliologia. Na nossa próxima aula, que será na semana que vem, nós vamos falar sobre as perseguições que a Bíblia sofreu ao longo dos séculos. Só relembrando que a palavra Bíblia vem de biblion, daí biblioteca, e daí a palavra bibliologia e Bíblia. Então, a Bíblia quer dizer pequenos livros. A Bíblia, de fato, é uma enciclopédia, porque Bíblia, pequenos livros, biblion, biblioteca, biblia, pequenos livros. Então, são 66 livros. Nós já falamos na semana passada sobre os livros apócrifos, por exemplo, a Bíblia de Roma, com 73 livros. Temos 7 livros que foram acrescentados e alguns acréscimos nos livros de Daniel, que foram acrescentados no livro de Trento, do Concílio de Trento, aos quais nós não consideramos como parte do cânon sagrado. Então, nós entendemos que a Bíblia ela é composta por 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, 66 livros são a totalidade dos livros que antigamente eram os rolos ou os papiros que compunham a Bíblia Sagrada ou a Escritura. Todas as vezes que nós lemos a palavra Escritura, está se referindo à Bíblia como um todo. E eu falei na semana passada que em Lucas 24, 44, Jesus, ali no caminho de Emaús, ele falou sobre a divisão primitiva do Antigo Testamento: lei, salmos e profetas. Mas na semana passada, nós conversamos acerca de algumas versões e eu acabei não falando, e nós tivemos uma contribuição da Silvia, que depois me mandou um material para que eu pudesse analisar, sobre a primeira tradução da Bíblia Sagrada para a língua inglesa, a chamada Bíblia de King James, ou a versão de King James, que começou a ser traduzida para o inglês, para a língua inglesa, em 1603, e ela foi finalizada e publicada em 1611. Então, fica um trabalho de tradução até a publicação de 1603 até 1611, quando ela foi finalmente publicada, que ela foi adaptada a partir da Vulgata de Jerônimo e da Septuaginta, ou a versão dos 70 eruditos
em hebraico, daí o nome Septuaginta. Então, 70 eruditos eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, daí o nome Septuaginta. Então, a Bíblia King James ela foi baseada na Vulgata e também na Septuaginta. E ela também composta de 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, como nós acreditamos, e como é também a nossa Bíblia Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, 39 do Antigo Testamento e 27 no Novo, totalizando 66 livros. E essa Bíblia, logo quando da sua publicação, ela basicamente serviu também para divulgar a língua inglesa em todo o mundo, na forma da Bíblia Sagrada. Então, apenas uma curiosidade acerca da Bíblia, que temos outras traduções. Mas eu quero falar sobre um detalhe que está no livro, na página de número 18. Hoje nós vamos estudar da página 18 à página 27 do meu livro Bibliologia, Conhecendo o Livro de Deus. Claro que nós não vamos ler página por página, mas vamos destacar as coisas mais importantes. E lembrando que você pode solicitar esse livro, meu livro Bibliologia, gratuitamente, através do Portuguese Ministry, escrevendo para a pastora Marcela, no m1dias2010@gmail.com. Eu vou repetir, m1dias2010@gmail.com. Então, você escreve lá para a pastora Marcela e você solicita o livro Bibliologia gratuitamente. Vou repetir, m1dias2010@gmail.com. E aí a pastora Marcela vai enviar para você, free ou gratuitamente, através do seu e-mail em PDF, o meu livro Bibliologia, Conhecendo o Livro de Deus, em português. Que você faça bom uso e, se você desejar compartilhar com alguém, você esteja totalmente à vontade. Nosso livro é gratuito e, se você quiser passar também esse livro para alguém, eu lhe dou plena autorização. Estamos combinados? Então, vamos continuar aqui no nosso estudo. Hoje eu quero começar falando acerca da divisão em capítulos e versículos. Eu falei, por exemplo, na aula passada, que originalmente a Bíblia era escrita em rolos. Por exemplo, só o livro de Isaías, no rolo de pergaminho de 8 metros de comprimento, o original do livro de Isaías. Então, era um rolo de pergaminho. Então, mais ou menos 8 metros. Com a invenção do prelo, a Bíblia foi o primeiro livro a ser publicado. O prelo foi inventado por Gutenberg, lá na Alemanha, e a Bíblia foi o primeiro livro a ser publicado. Então, isso facilitou demais a divulgação da palavra do Senhor, porque hoje nós não precisamos mais andar com rolos, com sacos de rolos, como, por exemplo, era o caso do apóstolo Paulo, de todos os outros apóstolos. Então, a invenção do prelo com Gutenberg, na verdade, foi uma ideia de Deus para que os livros fossem publicados, e o primeiro livro a ser publicado foi a Santa Bíblia, a Holy Bible, a Palavra de Deus. Nós louvamos e agradecemos a Deus. Mas essa divisão de capítulos e versículos, elas não constavam nos manuscritos, nos originais do hebraico e nem mesmo do Novo Testamento. Você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné, que era o grego popular. Mas essa divisão de capítulos e versículos, elas não constavam nos originais. E elas foram colocadas na Bíblia Sagrada para facilitar a nossa compreensão. Então, eu quero te dizer que nas Bíblias mais antigas, conforme eu já falei, eu escrevi aqui no livro, elas não eram divididas em capítulos e versículos. Estas divisões foram feitas para facilitar
o nosso estudo da Palavra de Deus. Por volta de 1228, Steven Lawson, professor da Universidade de Paris, e posteriormente o arcebispo de Canterbury, dividiu a Bíblia em capítulos, e o cardeal Hugo de Saint-Pierre, um abade dominicano, também fez isso em 1250. Então, a Bíblia ela foi primeiramente dividida em capítulos em 1228 e depois pelo cardeal Hugo de Saint-Pierre, que era um abade dominicano, que fez isso no ano de 1250. Tá certo? Então, assim, tivemos a primeira divisão da Bíblia em capítulos. Então, as profecias e os livros foram divididos em capítulos em 1228 e 1250. Já os versículos, aí depois dos capítulos, vieram os versículos. Os versículos do Antigo Testamento, eles apareceram publicados pela primeira vez em 1445, pelo Rabi Natan. Então, em 1445, o Rabi, ou o Rabino Natan, então ele dividiu o Antigo Testamento em 1445. E Robert Stevens, que foi um impressor de Paris, ele também dividiu o Novo Testamento em versículos em 1551. Então, entre os anos de 1228 e 1551, conforme eu já falei, nós tivemos a Bíblia, que originalmente eram apenas os profetas iam escrevendo aquilo que Deus falou. Então, isso começou a ser dividido entre os anos de 1228, 1250 capítulos, e finalizando em 1551 com a divisão de versículos. E aí, então, nós chegamos a essa divisão de capítulos e versículos, tudo finalizado no ano de 1551. Então, no Novo Testamento, nós temos, então, 260 capítulos e 7.959 versículos. Eu vou repetir, no Novo Testamento, nós temos 260 capítulos e 7.959 versículos. E toda a Bíblia Sagrada, ela tem Antigo e Novo Testamento nos seus 66 livros, 1.189 capítulos e 7.959 versículos. Isso eu estou lendo no livro Bibliologia, na página 18. Repetindo, então, toda a Bíblia Sagrada, nós temos 1.189 capítulos e 7.959 versículos, considerando Antigo e Novo Testamento. Agora eu quero falar sobre algumas curiosidades da Bíblia Sagrada. E isso que eu vou falar foi um suplemento que eu retirei da Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma Bíblia que nós temos aqui no Brasil, da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu achei algumas coisas muito interessantes que eu trouxe aqui para o meu livro Bibliologia, Conhecendo o Livro de Deus. Então, algumas particularidades sobre a Bíblia Sagrada. Número 1, o livro de Esther e o livro de Cantares de Salomão não mencionam o nome Deus. Porém, a presença divina é inegável nesses livros, especificamente nos episódios que aconteceram no livro de Esther. Você conhece a história de Esther, a forma como ela saiu de uma escrava Radassa, que quer dizer murta, a se tornar a rainha da Pérsia. Agora, também, uma outra curiosidade, que nós colocamos aqui ainda na página 18, que há na Bíblia 8.000 menções ao nome de Deus e os seus vários nomes. Por exemplo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafá, o Deus da cura, Tsidkenu, é aquele que é a nossa justiça, Jeová Shalom, aquele que é a nossa paz. Então, nós temos aí essas 8.000 menções ao nome de Deus
entre os seus vários nomes. E temos 177 menções acerca do diabo com seus vários nomes. Não apenas a palavra diabo, mas pode aparecer, por exemplo, como Satanás, como o príncipe da potestade do ar, conforme diz lá em Efésios 2. Diabo quer dizer confusão, vem da palavra grega diabolos. Satanás quer dizer o adversário. Então, nós temos várias menções, acusador, Abaddon, Apolion. Então, a Bíblia tem 177 menções acerca do diabo, com seus vários nomes. Inimigo das nossas almas, tentador. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, diz que depois de jejuar, Jesus jejuou 40 dias, e que depois de jejuar, o tentador se aproximou. Então, quem é esse tentador? Esse tentador é o próprio Satanás, é o próprio diabo, que aparece na Bíblia com vários nomes, príncipe da potestade do ar, e todos esses nomes aí que eu já falei. Outras curiosidades, e esse aqui é um anexo da Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. Tem aqui, achei interessante, que a vinda do Senhor, a volta de Jesus, ela é referida na Bíblia Sagrada 1.845 vezes, seja de forma direta, indireta ou através de parábola, como, por exemplo, a parábola das virgens, das virgens que tinham o azeite e das que não tinham o azeite. Então, sendo que essa vinda do Senhor, ela é expressada 1.527 vezes no Antigo Testamento e 318 vezes no Novo Testamento, seja de forma figurada ou seja de forma literal. Quando Jesus ali em Mateus 24 e Mateus 25, ele fala especificamente como acontecerá a sua vinda, no sermão profético de Mateus 24 e Mateus 25. Uma outra curiosidade acerca da Bíblia Sagrada, ou particularidade, como assim, como você desejar se expressar, o menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117, e o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, sendo que o Salmo 119, em algumas Bíblias mais antigas, ele tem 22 divisões. Por que 22 divisões? Porque 22 eram as letras do alfabeto hebraico. E por isso o Salmo 119 ele tem 22 divisões. Cada divisão homenageando uma letra do alfabeto hebraico. Também uma coisa interessante que eu achei legal colocar no nosso livro é que existem na Bíblia 2 capítulos exatamente iguais, 2 Reis e Isaías 37. Então, esses 2 capítulos são iguais. O maior versículo da Bíblia é Ester, capítulo 8, versículo 7. Então, este é o maior versículo da Bíblia. O maior livro é o livro de Salmos. Você sabe que o livro de Salmos são 150 capítulos. Eu, por exemplo, existem alguns salmos que eu amo de paixão, que é o Salmo 1, por exemplo, ele fala sobre o ímpio e o justo, a recompensa do justo e o castigo dos ímpios. Eu amo o Salmo de número 1. Também o Salmo 19, que fala sobre a grandeza da criação de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, não há palavras. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Como eu amo esse Salmo 19. E o que dizer sobre o Salmo 23? Quem não conhece o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi era um pastor de ovelhas, e ele, quando compôs esse salmo, ele se colocou na condição de ovelha, sendo Deus o supremo pastor.
E o Salmo 91, quase que difícil a gente ver ou conhecer uma pessoa que não conheça o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Salmo 139. Então, tantos salmos, cada um tem o seu salmo favorito, não é verdade? Mas o livro de Salmo, ele oferece consolo, refrigério. É um salmo também que nós temos os cânticos de romagens, que são aqueles salmos bem pequenininhos, que vão ali a partir do Salmo 120, aqueles salmos pequenininhos, que eram cânticos de ações de graça, que eram os cânticos de romagem. O que eram cânticos de romagem? Porque como havia apenas um templo, as tribos de Israel, quando se dirigiam para Jerusalém, na ocasião das festas, das 3 festas principais, que era a Páscoa, o Pentecoste e Tabernáculos, eles então deveriam ir até o templo e deveriam entregar ofertas ao Senhor, deveriam cultuar e deveriam entregar ofertas na forma de sacrifício. Então, aqueles salmos pequenininhos, que eram os cânticos de romagem, na verdade eram músicas que eles iam cantando das diversas cidades até Jerusalém. Daí a palavra romaria. Então, a verdadeira romaria, ela acontecia na Bíblia, quando as tribos do Senhor se dirigiam para Jerusalém a fim de celebrarem as festas ordenadas pelo Senhor. Então, o maior livro da Bíblia Sagrada é o livro de Salmos, com os seus 150 capítulos. Agora, outra coisa interessante, isso aí tudo, esse suplemento foi tirado lá da Bíblia Pentecostal. Você está vendo aqui o meu gesso, eu acredito que essa semana eu já fico livre desse gesso. Mas vamos continuar aqui. Nós também colocamos aqui que a expressão não temas, ela aparece 366 vezes, que dá uma para cada dia do ano. Claro, esse ano, que é o ano bissexto, serão 366 vezes. Nos outros anos, 365 vezes. Porém, nós temos a expressão não temas 366 vezes, que dá uma para cada dia do ano. Então, o que Deus me diz hoje? Não temas. O que Deus vai te dizer amanhã? Não temas. Isso é uma coisa muito interessante. Alguns eruditos, eles encontraram na Bíblia 3.568.480 letras e cerca de 773.693 palavras. Então, pessoas que tiveram essa capacidade aí de contar. O Salmo 136, ele termina todos os versículos com a expressão para sempre. São curiosidades acerca da Bíblia Sagrada. O capítulo 3 lá do livro de Lamentações tem 66 versículos, levando cada 3 deles a mesma letra do alfabeto hebraico, assim como o Salmo 119, que eu já falei, que tem 22 letras. Agora, olha que coisa interessante. Sabemos que o prelo, ou seja, que foi a invenção do papel e dos livros como nós conhecemos, aconteceu em 1492, na cidade de Mainz, na Alemanha, através de Gutenberg. E o primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia Sagrada. Isso aconteceu no ano de 1492, na cidade de Mainz, na Alemanha. E isso, para nós, é uma alegria muito grande. Desde que os livros começaram a ser produzidos no prelo, o primeiro livro a ser publicado foi o livro dos livros, o livro por excelência. A Bíblia Sagrada foi o primeiro livro a ser publicado. E até hoje, a Bíblia é o livro mais lido, é o livro mais publicado.
A Bíblia está em todas as nações. Eu, por exemplo, quando estive na Índia em 2014 e em 2016, eu tive a oportunidade de pegar em minhas mãos a Bíblia Sagrada traduzida para o hindi, ou seja, a Bíblia traduzida para a língua oficial da Índia. E aquilo ali, sabe, me deu uma alegria muito grande no meu coração. Então, aqui também fazendo uma outra observação, que no Novo Testamento nós temos 260 capítulos e 7.959 versículos. E toda a Bíblia Sagrada, ela tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Então, esse suplemento da Bíblia da CPAD, eu achei muito interessante nós colocarmos aqui no meu livro, Bibliologia, Conhecendo a Bíblia de Deus. E eu quero também falar sobre algumas profecias da Bíblia Sagrada que dão credibilidade à palavra do Senhor, porque muitos historiadores e até pensadores do passado, eles tentaram desacreditar a Bíblia Sagrada. Mas a verdade é que a Bíblia, ela previu com exatidão os grandes acontecimentos da história, em especial o profeta Jeremias e o profeta Daniel. Por exemplo, a Bíblia, ela previu com exatidão a ascensão e a queda de reis e reinos. Por exemplo, a Bíblia sempre falou sobre a Babilônia, e os arqueólogos, mais para frente nós vamos tratar isso no nosso livro, e os arqueólogos sempre duvidaram que Babilônia um dia tivesse existido. Eles, por exemplo, diziam que a história da Babilônia era uma lenda da Bíblia Sagrada, era um mito da Bíblia Sagrada. E, na verdade, a cidade de Babilônia foi desenterrada. E hoje nós temos até, aqui no Brasil, está passando o Rico e o Lázaro, que é, a verdade, a história da Babilônia de Nabucodonosor. Mas isso nós vamos tratar mais para frente aqui no nosso livro. E Jeremias, ele profetizou com 70 anos de antecedência de que a nação de Israel seria levada para o cativeiro na Babilônia. Isso está escrito em Jeremias, no capítulo 25 e no versículo 11. Jeremias falando, profetizando, de que a nação de Israel seria levada para a Babilônia. E conforme Jeremias profetizou, isso aconteceu em 630 a.C. Então, Jeremias profetizou isso 70 anos antes. E quando foi no ano 630 a.C., aconteceu a palavra profetizada por Jeremias 25, 11. Conforme ele profetizou, a nação de Israel caiu nas mãos do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e ela esteve por 70 anos servindo aos caldeus, conforme a profecia de Jeremias. Mas também Jeremias profetizou, no capítulo 50 e no capítulo 51, que Babilônia, que era como um copo de ouro nas mãos do Senhor, da mesma forma que ela levou Israel cativo, que Babilônia também seria destruída, que Babilônia seria arruinada. E Jeremias profetizou a queda da Babilônia em 636. E conforme Jeremias profetizou, aconteceu. O rei Ciro e o rei Dario e os impérios que sucederam, eles arrasaram Babilônia completamente. Então, a Bíblia ela previu a ascensão e a queda de grandes impérios mundiais. E isto deu bastante credibilidade ao livro sagrado, porque quando muitos historiadores, arqueólogos, eles usam a Bíblia Sagrada para determinadas comprovações
de suas descobertas. E entrando assim na parte final, já na página 26 do livro Bibliologia, Conhecendo o Livro de Deus, eu quero falar acerca da cronologia da Bíblia Sagrada, tá certo? Sabemos que a Terra ela tem milhões de anos, nós não temos dúvida disso, mas entre o versículo 1 e o versículo 2, nós temos milhares de anos, porque diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí no versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, diz, a terra, porém, ela sem forma e vazia. Ora, Deus não ia criar nada sem forma e vazia. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, aconteceu um cataclisma. E nós entendemos, por vários estudos que já fizemos, que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis aconteceu a queda de Satanás, quando houve cataclismas, quando houve a rebelião do querubim ungido. Isso está registrado em Isaías 14, do 12 ao 15, e também em Ezequiel 28, que fala sobre a queda de Satanás. Mas o estudo das civilizações, nós fizemos aqui uma sinopse. De Adão até Abraão, nós tivemos um período de 2.000 anos. De Adão até Davi, nós tivemos um período de 3.000 anos. E de Adão até Jesus Cristo, um período de 4.000 anos. E de Jesus Cristo até os dias de hoje, 2.000 anos. Então, o estudo das civilizações, segundo o que mostra a Bíblia Sagrada, é de aproximadamente 6.000 anos. Lembrando que a história de Davi e Salomão, ela aconteceu aproximadamente 1.000 anos antes de Cristo. E o cativeiro de Israel, que Israel caiu primeiro, foi levado cativo pela Assíria, de Senaqueribe, e mais para frente, a Babilônia, ela levou cativo o reino do sul, o reino de Judá. Então, Israel foi levado cativo para a Síria em 750 a.C., quando o poderoso rei Senaqueribe destruiu o reino do norte, e Judá, daí o nome judeu, Judá quer dizer louvor, Judá foi levada cativa pelo rei Nabucodonosor em 555 a.C. O profeta Daniel, ele viveu entre os anos de 600 a.C., os profetas Ageu e Zacarias viveram e profetizaram entre os anos de 520 a.C., e os sacerdotes Esdras e Neemias, eles escreveram os seus livros e, consequentemente, construíram a muralha e lançaram os alicerces do templo entre os anos de 457 a.C., data que nós entendemos que foi finalizado o Antigo Testamento, juntamente com os profetas Ageu e Malaquias. Por esta razão, nós não recebemos os livros apócrifos como livros inspirados por Deus. E a Bíblia também ela passa pela cronologia da Idade Média e dos tempos mais antigos. As perseguições do Império Romano contra o cristianismo, elas foram profetizadas por Daniel 600 anos antes de Cristo. Você veja que toda aquela perseguição que o Império Romano moveu contra o cristianismo, que está registrado em Daniel 2:40, toda aquela perseguição ela foi profetizada por Daniel 600 antes de Cristo. Então, Daniel 2:40. Dos anos 70, que é mais ou menos a época da igreja, dos anos 70 ao ano 300, foi quando aconteceu a grande perseguição do Império Romano, com seus césares, com seus imperadores, que massacrou o cristianismo. Os cristãos eram jogados na arena, no Coliseu. A palavra Coliseu vem de Colosso, daí o nome Colossal. Então, existiam vários coliseus,
mas o maior, cujas ruínas estão em Roma, era o de Roma, que tinha capacidade para 50 mil espectadores. É o Coliseu Colosso Colossal. Por quê? Porque era uma arena para 50 mil pessoas. Daí tinham os espetáculos com os gladiadores e depois disso o Coliseu passou a ser palco de massacre, onde os cristãos, veja que para que possamos ter a liberdade que temos hoje, muitas pessoas pagaram com o seu próprio sangue. Então, os cristãos, eles eram jogados lá no Coliseu de Roma, com 50 mil espectadores, para serem estraçalhados pelos leões e pelas feras. Então, a liberdade que nós temos hoje para pregar o Evangelho, ela tem um rastro de sangue. Então, a semente ou a seiva para a pregação e a liberdade religiosa que temos hoje foi o sangue dos mártires. Eu recomendo que você leia o livro dos mártires. É complicado de você ler, para que você possa saber que a nossa liberdade, além do sangue de Cristo, ela foi conquistada pelo sangue dos mártires que morreram sob o terror do Império Romano. Mas em 333, depois de Cristo, Constantino reconheceu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, que durou do ano 300 ao ano 600 depois de Cristo, quando o Império Romano veio uma série de... ele foi se enfraquecendo ao longo dos anos, com disputas políticas, com guerras internas, e o Império Romano, então, é extinguido entre 550 e 600 depois de Cristo. E ainda dentro da cronologia da Idade Média, entre o ano 1000 e o ano 1900, nós tivemos o domínio dos turcos e otomanos. Entre o período de 1500 a 1517, nós tivemos dois eventos, que foi o descobrimento do Brasil e, em 1517, a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Em 1947, nós tivemos, e aí eu vou falar mais para frente aqui no nosso livro, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Isso foi um dos maiores achados acerca da Bíblia Sagrada, porque até 1947, o manuscrito mais antigo que se tinha, por exemplo, do livro de Isaías, era de 1000 anos depois de Cristo. Então, ficava naquela dúvida se realmente aquele manuscrito que as pessoas tinham eram iguais aos manuscritos antigos, porque até 1947, o manuscrito mais antigo que se tinha datava de 1000 anos depois de Cristo. Mas em 1947, um pastor de ovelhas, chamado Mohammed Dib, ele saiu para procurar cabras às margens do Mar Morto. E ali ele encontrou, juntamente com um companheiro, ele encontrou o maior tesouro acerca da Escritura, que foram os manuscritos do Mar Morto, em 1947. Eu não vou dar muitos detalhes, porque nós vamos ter um capítulo que vamos falar especificamente sobre os manuscritos do Mar Morto. Em 1948, nós tivemos a criação do Estado de Israel, o moderno Estado de Israel, e inclusive foi o chanceler brasileiro, Dr. Oswaldo Aranha, que deu o aval, o voto de Minerva, para a criação do Estado de Israel. Enfim, nessa aula de hoje, nós tivemos curiosidades, começamos falando sobre capítulos, versículos, curiosidades acerca da Bíblia Sagrada, usando o suplemento da Bíblia Pentecostal da CPAD. Falamos também sobre a Bíblia King James, uma colaboração da nossa irmã Silvia Teng, aí do Portuguese Ministry, e trouxemos aqui algumas informações úteis acerca da cronologia e algumas curiosidades acerca da Bíblia Sagrada. Meu desejo é que você possa ser abençoado
com o estudo deste livro. E na nossa próxima aula, hoje é a aula de número 4, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as diversas perseguições que a Bíblia sofreu. E se encontra, inclusive, na época do profeta Jeremias, em que determinados reis lançaram a Bíblia Sagrada, os rolos, no fogo. E isso aconteceu várias vezes, durante vários anos. E nós temos aprendido que Deus é quem preserva a sua palavra. Deus é quem vela pela sua palavra. Conforme ele disse para o profeta Jeremias, eu velo por minha palavra. E a Bíblia tem se mantido como um livro indestrutível. Ela é o livro mais lido, ela é o livro mais traduzido, ela é o livro dos livros, ela é o livro por excelência. Mas nós vamos saber na próxima aula que ao longo dos séculos a Bíblia sofreu diversas perseguições, mas ela tem se mantido como o livro mais lido, como o livro dos livros, como o livro por excelência. Porque de Isaías, capítulo 40, versículo 8, está escrito: seca-se a erva e cai a sua flor, porém a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, fique aí com esse gostinho de quero mais, porque na próxima semana, aqui pelo Português Ministry e pela retransmissão no YouTube, nós estaremos falando das perseguições que a Bíblia e os cristãos sofreram ao longo dos séculos. Os marxistas, na década de 60, eles disseram de que até o ano 2000 não se falaria mais do nome Deus e não existiria mais a palavra Bíblia e nem o livro Bíblia. No apogeu do comunismo, de Lenin, de Stalin. Você sabe que é uma coisa que eu aprendi no seminário, lá na década de 80, é de que os comunistas de Lenin, de Stalin, eles faziam o seguinte, eles mandavam as crianças pedirem bala para Deus. E aí as crianças pediam bala para Deus e não acontecia nada. E eles falavam, agora peçam bala para Lenin e para Stalin. E quando as crianças assim faziam, já tinha tudo preparado, caía um monte de bala do teto. E eles tentaram de todas as formas. Eu me lembro que eu li um livro chamado Irmão André, o Contrabandista de Deus. Caramba, como esse irmão introduziu Bíblia na Rússia. E o meu blog, o blog do pastor Venilton, um dos países que mais me acessam é a Rússia. A Rússia hoje está faminta por Deus. E eu me alegro, porque foi lá na Rússia que os comunistas disseram que no ano 2000 não existia mais a menção do nome de Deus, não existiria mais o livro chamado Bíblia. E hoje, no ano de 2020, no meu blog, eu estou falando pelo meu blog, em primeiro lugar o Brasil, em terceiro lugar os Estados Unidos, e em acessos por mês, e em terceiro lugar é a Rússia. E como eu me alegro de saber que as pessoas lá na Rússia, elas estão sedentas por Deus. Uma prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Seca-se a erva, cai a sua flor, porém a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê o desejo e a sede de conhecer, de praticar e de ensinar a palavra de Deus. Conforme eu falei na semana passada, que era a tríplice motivação do sacerdote Esdras. Que Deus nos abençoe e nos dê revelação da sua palavra. Amém. Glória a Deus.